Será que Maria é realmente imaculada? Será que Maria nunca pecou? Como dizem os católicos, e eu vou colocar daqui a pouco um vídeo de uma menina pregando sobre isso, onde ela diz que Maria, ela não morreu. Eu não consigo entender bem se ela disse que não morreu fisicamente, né? Porque até onde eu sei, é em Romanos capítulo 6, 23, que ela usa aí no vídeo, porque o salário do pecado é a morte. Então, nós temos, primeiro, a consequência do pecado como salário é a morte física, mas também a morte eterna, que eu acredito que Paulo está se referindo às duas coisas. Por causa do pecado, todos nós agora temos que morrer. Você que conhece de Bíblia sabe disso. Mas também por causa do pecado, todos aqueles que não receberam a Cristo também podem morrer eternamente. Mas ela diz nesse vídeo que Maria não morreu. Então, como eu disse, eu não sei o que ela está querendo se referir. Se é uma morte física, porque se ela disser que Maria não morreu fisicamente, aí nós temos um problemão, um grande problema, porque a Bíblia não mostra que ela não morreu. Ela era humana como qualquer um, então teve que chegar ao fim da sua vida e morrer, porque ela era mortal. A não ser que agora tem uma nova doutrina da imortalidade da Maria. Mas também ela vai dizer que Maria ela é uma intercessora, que isso aqui eu acredito que é unanimidade no meio do catolicismo, que Maria pode interceder, tanto é que eles fazem orações a Maria, prostram diante da imagem da Maria, e tem até um ditado, não sei se é um ditado, se é uma frase que eles dizem, peça à mãe que o filho vai fazer, né? Então ore a Maria, que é mãe de Jesus, e aí ele vai fazer. Então quero colocar o vídeo para você, e depois eu quero ir a alguns textos bíblicos, que eu vou mostrar para você que esse pensamento, esse ensino está completamente fora das Escrituras. Ou seja, não tinha como Maria morrer, porque o salário do pecado é a morte. Maria não cometeu pecado nenhum, por isso que Maria não está morta. Maria está viva no céu, intercedendo por cada um de nós, e pode pedir para a mãe que ela atende. É nisso que o católico acredita, é nisso que o católico coloca a sua fé e a sua esperança. Então você viu o vídeo aí. Ela diz que Maria não morreu, e eu não estou conseguindo entender que tipo de morte que ela está falando. Que eu acredito particularmente que Maria foi salva porque teve que crer no seu próprio filho, Jesus Cristo, porque a salvação está completamente contida na pessoa de Cristo, né? Porque foi Jesus que morreu na cruz, não foi Maria, então a salvação está nele. Eu acredito que ela teve que crer em Jesus, e eu acredito que Maria foi salva. Maria está no céu, mas não como eles pensam, intercedendo por alguém, que ela não tem esse poder. Então ela diz que Maria não tinha pecado, e a Bíblia ela é contrária a isso. Por quê? Romanos capítulo 3, verso 23, Paulo escreve, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os católicos vão dizer que ela foi preservada, né? Eles dizem assim, eu já tive alguns debates aí, de alguns vídeos que eu fiz aqui nesse canal, falando sobre esse assunto, e aí eles ficam meio bravos, né? Ficam bravos e vão dizer, não, ela foi preservada, porque isso, aí começa a dar um monte de argumento que não está na Bíblia. Ela foi preservada do pecado. Isso não existe, porque Romanos 3:23, então deveria sair dali. Então a Bíblia está errada ali, nessa parte, porque Paulo fala, todos pecaram. Todos é todo mundo. Então todas as pessoas pecaram. E a gente sabe teologicamente que todos pecaram por causa de Adão, né? Essa aqui é uma história teológica que todo mundo já sabe. Bíblica, na verdade. Adão peca no jardim, né? Ele não foi o representante que Deus criou, o primeiro homem. Ele foi o nosso representante. Quando ele peca no jardim, todas as pessoas que vieram depois na sua descendência vieram contaminadas pelo pecado original. Todos são pecadores por causa de Adão. Então, com certeza, Maria, quando nasceu, né? O pai dela tinha o pecado original e passou para ela. Então, ela nasceu com o pecado original. Não tem como negar isso, porque ela é descendência de Adão, não tem uma outra raça ali, que a Bíblia não mostra isso. Então ela veio da descendência de Adão e ela carrega consigo e carregou consigo o pecado original. Portanto, Maria, e eles vão ficar bravos com isso que eu vou dizer, portanto, Maria é uma pecadora igual a todos nós. Ela não é imaculada, ela não nasceu sem pecado, ela não foi preservada do pecado, porque a Bíblia não mostra isso. Maria foi uma pecadora igual a todos. Não, ela não está numa categoria diferente, ela não está acima, né, como eles tentam tensionar e um monte de coisa, faz maior malabarismo teológico para tentar provar isso, mas não é. Biblicamente está completamente errado. Romanos 3:23 já desconstrói isso aí, porque todos pecaram, todos. Eu pequei, você pecou que está me assistindo, todo mundo é pecador. O único que não pecou foi quem? Cristo. Porque Cristo ele não descende da linhagem de Adão, ele foi colocado no ventre de Maria, e aqui ele foi o único que foi preservado do pecado original dentro do ventre de Maria. Ele não herdou o pecado de Adão, porque se ele tivesse herdado o pecado de Adão, na cruz do Calvário, quando ele estava morrendo lá, ele estava morrendo pelo pecado dele, porque Romanos 6:23, como ela citou no vídeo, o salário do pecado é a morte, então a morte dele seria pelo próprio pecado dele, então ele não poderia ter poder para salvar ninguém. Então Jesus foi o único que foi preservado do pecado pelo poder do Espírito Santo dentro do ventre de Maria, e aí ele veio à luz. Uma segunda heresia, uma segunda mentira que ela fala no vídeo, que Maria ela é intercessora. Tem essas ideias aí, por isso que eles fazem oração a ela. Ela é intercessora entre os homens ali, ela está lá como uma intercessora. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 5, diz assim, ó, Paulo escrevendo a Timóteo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
Jesus Cristo homem. Aí ele vai dar um motivo pelo qual Jesus tem esse poder de interceder. Ele não somente diz que Jesus é o intercessor, ele explica por que ele é o intercessor. Verso 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Então Paulo apresenta, Jesus é o único mediador, é o único intercessor, aquele que media as nossas orações, o nosso contato com o Pai. É Cristo quem faz isso. E por que ele tem poder para fazer isso? Por causa que ele morreu na cruz do Calvário. Por isso que ele diz no verso 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção. Cristo pagou o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário. E é isso aqui, é esse fato de que ele morreu e ressuscitou, que dá a ele o direito de interceder, entende? Por isso que Maria, nós, cristãos protestantes, somos contrários a essa verdade. Maria não tem poder de interceder, porque ela não morreu na cruz. E ainda que tivesse morrido na cruz, ela teria morrido pelos seus próprios pecados. Porque, primeiro, ela foi uma pecadora igual a todos. Ela carregou consigo o pecado original, precisou crer no filho dela para ser salva. Isso acontece com todos. O apóstolo Paulo teve que fazer isso, Pedro teve que crer, todos os apóstolos tiveram que crer, né? Se você for procurar na história da igreja ali, né, os pais da igreja também tiveram que crer no Filho de Deus para serem salvos. Todo mundo precisa crer em Jesus para ser salvo, se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho de Jesus Cristo. Maria não está numa categoria elevada, né, ali como a Igreja Católica fez. E esse foi um dos motivos pelo qual veio a Reforma Protestante por Martinho Lutero, né, onde ele questionou esse ensino errôneo e herético da Igreja Católica. Então Maria, ela é sim pecadora, e Maria, ela precisou crer no filho dela para ser salva, ela não tem poder nenhum para interceder por ninguém. Então se você ora a Maria, você está perdendo o seu tempo, né? Eu não sou contra, você pode fazer o que você quiser, mas biblicamente está completamente equivocado, não há base bíblica para defender isso. Eu sei que é uma tradição deles, os católicos podem orar se quiser, não tem problema nenhum com isso, pode orar, mas se nós vamos para a Bíblia, não há base, não há nada ali que diga que, nossa, isso aqui você pode fazer, você pode orar por Maria. Não, o único quem pode fazer isso é Cristo, porque ele foi o homem perfeito, que não carregou pecado, nunca pecou, e ele morreu numa cruz, conquistando para si o direito de interceder entre Deus e os homens. É isso que a Bíblia apresenta. Mas eu quero saber a sua opinião. Se você é católico, escreve aí nos comentários, mas me dê argumentos bíblicos, teológicos, argumentos que provem essa posição teológica, né? Vamos ter aí uma discussão saudável, que eu acho meio difícil, porque a gente fica muito bravo quando a gente trata sobre esse assunto, tá bem? Espero ter abençoado a tua vida com esse vídeo, que Deus te abençoe nesse dia, e se você não é inscrito nesse canal, convido você a se inscrever, se inscreve aí, né? E até o nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe.